gente teve aí em 2020 um episódio que repercutiu muito, que envolveu o teu nome, que foi a entrevista que você deu para o Bom Dia Brasil, né? E que na sequência vem o teu afastamento do núcleo de comunicação, da coordenação do núcleo de comunicação da PRF. Queria que você recordasse um pouco sobre o que falava essa entrevista, como que se deu a sequência de episódios até o teu afastamento, como que foi a repercussão interna e externa de tudo que aconteceu naquele momento. Bom, foi em maio de 2020, resumindo, era uma entrevista sobre o risco de colapso nos hospitais por conta da Covid-19 e como o aumento do número de acidentes na época poderia refletir nisso, né? E como de repente o cuidado maior na rodovia poderia talvez contribuir para que não houvesse um colapso tão acentuado. O colapso acabou acontecendo meses depois. E basicamente a preocupação da matéria era essa. O repórter da afiliada da emissora que produziu, eu ajudei, e passando inclusive uma imagem de flagrante de radar, tinha uma equipe trabalhando com fiscalização de velocidade ali na linha verde, salvo engano ali perto do bairro Tarumã, e a reportagem acabou caindo mal para alguém lá em Brasília, não sei exatamente se na direção da polícia na época ou em relação ao próprio Palácio do Planalto, e houve uma determinação assim de que providências fossem tomadas, né? Mas é um passado recente assim, e algumas pessoas até chegam a falar para mim que não é para olhar muito o retrovisor, mas acho que é uma história que ainda está sendo passada a limpo, né? Tanto que a gente vê até hoje reportagens relacionadas ao que aconteceu, não apenas em relação a esse tema, mas em relação às eleições, ao pós-eleição, muita coisa ainda sendo apurada na esfera da corregedoria da própria polícia e na esfera da justiça. O que aconteceu foi lamentável. Na época, eu posso falar abertamente aqui, nós íamos para uma entrevista com uma série de temas sobre os quais o policial, ali no caso o porta-voz da PRF, não poderia falar. E o controle de velocidade era um deles. Controle de velocidade, pandemia, exame toxicológico, uma época até a cadeirinha chegou também não falem sobre cadeirinha, não falem sobre queimadas à beira da rodovia, às margens da rodovia, enfim. Era muito desconfortável essa posição de você, na condição de porta-voz policial, que representa a polícia junto à imprensa, em atendimento a equipes de reportagem, já se preparar com temas sobre os quais você não pode falar. Imagina a polícia, que é uma polícia rodoviária, chega para uma entrevista, o policial não pode falar sobre controle de velocidade, que é uma coisa central. É como se o IBGE fosse proibido de falar sobre desemprego, por exemplo. Então eu já estava desconfortável, aquilo acabou sendo uma gota d'água e eu preferi voltar para a atividade fim na ocasião.